Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É com muita sensibilidade e respeito que eu vou iniciar a live de hoje para falar sobre a herança do Jô Soares. Eu vou falar sobre herança, espólio, inventário, testamento. Sejam bem-vindos, compartilhem a live. Nós vamos falar sobre um assunto muito delicado e em respeito à memória do Jô Soares e de todas aquelas pessoas que já partiram desse mundo. Por isso que eu falei no início, né, com muito respeito e sensibilidade, vamos tratar sobre herança. Herança significa o que a pessoa deixou de patrimônio, que é o espólio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido. E nós vamos falar sobre a vocação, a ordem da vocação hereditária, porque quando uma pessoa falece, ela perde a personalidade jurídica, ela deixa de ser pessoa para o direito civil, e todo o patrimônio que está sob a titularidade dessa pessoa vai passar para os seus herdeiros, na ordem da vocação hereditária, que no caso, primeiro os descendentes em concorrência com o cônjuge, se for casado pela comunhão parcial de bens. Se não tiver descendentes, os ascendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, independente do regime de bens do casamento. Em terceiro lugar, o cônjuge ou companheiro. E em quarto lugar, os colaterais. Então, a gente primeiro, vai falar sobre isso. O artigo que inaugura o direito das sucessões é o artigo 1784 do Código Civil, e que fala exatamente dessa transmissão dos bens da pessoa falecida para os seus herdeiros, em que vai se obedecer a essa ordem da vocação hereditária. O que sabemos, do Jô Soares é que ele solicitou essa privacidade, mas nós estamos aqui apenas para esclarecer esse assunto de relevância social, para que todas as pessoas saibam como é que vai acontecer a herança de alguém e essa transmissão da herança aos herdeiros. O que sabemos do Jô Soares é que ele tinha um filho que já faleceu também. Ele era autista, ele já faleceu, ele era filho único. O Jô Soares era filho único e teve um filho único, e que esse filho já faleceu. Portanto, não tem descendentes, não tem ascendentes também, e ele já era separado da sua recente companheira. Então ele não deixou herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Então eles são considerados herdeiros necessários. E quando a pessoa não tem herdeiro necessário, ela pode fazer um testamento para afastar os colaterais de terem direito sobre o seu patrimônio. E como o Jô Soares, o assessor dele, inclusive coprodutor das peças de teatro, dos livros e amigo pessoal, disse que isso não será divulgado, porque o Jô Soares era uma pessoa muito organizada, extremamente profissional. E quando a pessoa ela é extremamente profissional, ela tem a vida pessoal também organizada. Então, pouco provável que ele não tenha deixado um testamento, que é uma forma de planejamento sucessório, e que acabou restando evidenciada essa importância de realizar o testamento para que, através desse negócio jurídico que é o testamento, a pessoa possa deliberar como ela quer que sejam distribuídos os seus bens após a sua morte. O testamento é um negócio jurídico unilateral que é existente, válido, porém só vai ter eficácia quando a pessoa falecer.
Então nós não sabemos se o Jô Soares deixou esse testamento. Gente, deem um like aí, né? E compartilhem a live, porque a gente está falando sobre um assunto que é super recorrente na sociedade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, fiquem à vontade. Eu vou ser breve aqui na minha exposição, apenas para colocar hipóteses, porque nós não sabemos de detalhes desse caso, que, repito, com muito respeito e sensibilidade estamos falando sobre esse assunto, porque a gente precisa respeitar, né? E como Machado de Assis falava, né, dar paz aos mortos, né, paz às pessoas que já não estão mais nesse plano. Mas é importante a gente refletir sobre a morte quando acontece, né, um falecimento de alguém, porque todos nós vamos morrer um dia e nós precisamos organizar a nossa vida, viver da maneira mais plena possível para que a gente possa levar da vida a vida que a gente leva, né? Porque na verdade a gente não vai levar nada a não ser a vida que a gente leva, os momentos bons que a gente passou por aqui. Então, nossa vida na Terra, ela é breve e a gente precisa cuidar da nossa felicidade, de momentos que nós estamos passando aqui, que vão ficar na nossa lembrança e que um dia não iremos mais ter esse tipo de lembrança, né? Então, a gente precisa cuidar dessa parte também. Portanto, pessoal, acho pouco provável, penso ser pouco provável ele não ter deixado o testamento. Testamento, como eu falei, é um planejamento sucessório, em que a pessoa vai deliberar com quem ela quer que fique o patrimônio. No caso dele, ele não tinha herdeiros necessários, então ele pode ter feito um testamento deliberando o patrimônio dele para qualquer pessoa, inclusive para formar uma fundação, né, em que é possível destinar o patrimônio para uma pessoa jurídica, para que essa pessoa jurídica crie uma fundação com a finalidade social, né? Então pode acontecer dessa forma também. Então, quando a pessoa tem herdeiros necessários, ela não vai ter nenhum óbice para fazer um testamento. E, obviamente, esse testamento da forma pública, ele é feito no cartório e com a assessoria de um advogado é melhor, porque o cartório ele tem um modelo, mas o profissional, o advogado, ele vai orientar o cliente a melhor maneira de fazer aquele planejamento de acordo com as suas vontades. E por isso que é importante, né? Então, no caso do Jô Soares, como ele não deixou herdeiros necessários, ele pode deliberar para qualquer pessoa. No caso dele também, ele deixou bens digitais e bens incorpóreos, que são os livros que ele escreveu, a peça de teatro que estava prestes a estrear, né? Então, ele tinha propriedade intelectual também. E como é que fica a propriedade intelectual de uma pessoa? Deixa eu ver, o testamento tem uma idade limite para ser feito e não ser contestado? Não tem, Bárbara. E por quê? Porque qualquer pessoa que ateste sua sanidade mental pode fazer um testamento, então não tem limites. Inclusive, a partir de 16 anos pode fazer testamento, de acordo com o parágrafo único do 1860. Porém, quando a pessoa é maior de 60 anos, 65 anos, o que eu oriento? Que a pessoa me traga um laudo do médico dizendo que ela goza de todas as faculdades mentais para uma possível e futura contestação. Então, se houver qualquer contestação, o cartório já tem lá arquivado o laudo médico dizendo que aquela pessoa está em plena capacidade civil, mental, de deliberar sua vontade. Então, na verdade, a gente tem meio que uma lenda urbana de dizer que a pessoa maior de 70, maior de 80, ela não pode transmitir a sua vontade, mas pode, né? Então, ela pode sim.
Porém, eu tenho esse cuidado de juntar um laudo médico para que futuramente isso não venha a ser contestado, tá? E é muito importante também que no testamento seja nomeado um testamenteiro. Quem é o testamenteiro? É aquele que vai ser responsável pelo cumprimento do testamento e que ele vai receber uma remuneração de 5% da herança, que é denominada vintena. A vintena é a remuneração que o testamenteiro vai receber, tá? Quando e se houver essa deliberação no próprio testamento. Então, o autor da herança, o testador, ele tem que estar em plena capacidade civil e pode nomear um testamenteiro. Deixa eu ver mais perguntas aqui. O testamento, deixa eu ver, a ex-mulher não tem direito? Não, a ex-mulher não tem direito, né? Então, embora o Código Civil, ele é um pouco polêmico, né? Porque o artigo 1830, eu digo para os meus alunos, né? O direito de família, ele está muito... Ele é atual, ele é volátil, ele acompanha as transformações da sociedade, mas o direito das sucessões, ele está muito retrógrado, ele é muito conservador, né? E, tipo, parece que foi feito de qualquer jeito, porque o Código Civil tem 2046 artigos, né? Então, quando chega na última parte, parece que eles queriam entregar logo e fez de qualquer jeito. Então, tem alguns artigos ali muito conservadores. Por exemplo, o artigo 1830, que diz que se o cônjuge não estiver separado há mais de 2 anos, separado de fato, ele vai ter direito a herdar, né? Então, essa separação de fato é uma separação de corpos. E, no meu ponto de vista, esse artigo é totalmente equivocado, né? Mas aqui a gente não tem... aqui a gente não vai discutir doutrina, né? Por quê? Porque a doutrina a gente discute na academia. Ontem eu estava dando aula, né? E eu estava falando das teorias. Aí eu falei para os alunos, gente, essas são as teorias, mas na prática o que interessa é isso, isso e isso, né? Então eu coloco o direito material, mas eu coloco também a importância da aplicabilidade daquele conteúdo, né? Então ontem à noite eu estava falando isso para os alunos. E daí, quando a gente vai interpretar o artigo 1830 do Código Civil juntamente com o enunciado 525 da Jornada Jurídica de Direito Civil, a gente vai ver que se o cônjuge não estiver separado de fato há mais de 2 anos, né, se for mais de 2 anos, afasta a sucessão do cônjuge, do ex-cônjuge. Mas isso é totalmente inadequado, né? E por isso, pessoal, é que eu sempre oriento no sentido de colocar a vida em ordem. Porque se uma pessoa está separada de fato, se ela está separada de corpos, o ideal é que ela já regularize essa situação, né? E tem gente que está separado de corpos, já está com união estável com outra pessoa, porque pode, né? A pessoa separada de fato e separada judicialmente, ela pode constituir união estável com outra pessoa, né? E aí? E se ela falece, né? Tem 1 ano que está separado de fato e já fez união estável com outro. Aí entra na convergência de interesses e de direitos, porque cada uma vai querer exercer os seus direitos. Daí, conflito por causa desse dispositivo legal, né? Então, por isso é que a gente precisa analisar cada caso concreto, mas no caso do Jô Soares, a ex-mulher não tem direito. Por quê? Porque eles já estavam separados, embora ela estivesse cuidando dele, né? E ela que ficou com ele no hospital. Quem sabe que se ele não tenha feito, né, um testamento para ela, né? A gente não sabe, porque isso ficou em sigilo, isso não vai ser colocado no público, né, para o público, para preservar a privacidade dele, tá? Então, por isso, a ex-mulher não teria direito. Se o patrimônio não for suficiente para compor a fundação, o que acontece? Aí vai acontecer de fazer a fundação de acordo com o patrimônio deixado, né? Então não precisa comprar um prédio inteiro, né? Então compra um imóvel módico, né, para que ali funcione aquela fundação. Então é possível destinar o patrimônio para uma pessoa jurídica. Lá no 1799 a gente vai ver quais as possibilidades de testar.
Então, isso é importante. Quem pode ser esse testamenteiro? Qualquer pessoa pode ser o testamenteiro, inclusive um dos filhos, tá? E quando faz o testamento, eu posso auxiliar o meu cliente no sentido de que ele quer deixar 50% para quem ele quiser. Ele pode? Pode. É a parte disponível dele, ele pode fazer o que ele quer. Ele só não pode tocar nos outros 50%, que é a legítima. Então, a legítima é aquilo que pertence aos herdeiros necessários, que eu particularmente sou contra. Quem é meu aluno sabe disso, né? Já escrevi sobre o tema, já publiquei. Se quiserem ler os meus argumentos, a minha pesquisa científica está no meu livro, tá? Então, depois, quem quiser adquirir, será um prazer. Vou fazer uma dedicatória muito especial para vocês, e eu coloco uma inquietação minha sobre a insustentabilidade da legítima, porque eu não concordo. Então, nem tudo que está na lei a gente concorda, certo? Então, a lei ela é criada para padronizar o comportamento humano, para que a gente tenha um controle social, mas nem todas as leis a gente concorda, mas a gente tem que se submeter a elas, né? A todas as leis do ordenamento jurídico brasileiro. Porém, em alguns casos, a lei não é justa, né? Então, por isso que a gente cria a tese de argumentação para aguçar o senso de justiça do juiz, e hoje em dia, no cartório também, no extrajudicial, muitos enunciados que estão sendo editados e resoluções do Conselho Nacional de Justiça para auxiliar toda essa celeuma, omissão e lacuna das leis, né? Então, para que a gente venha dar celeridade ao cumprimento efetivo da finalidade do direito, que é fazer justiça. Então, a equidade é a justiça do caso concreto. Então, qualquer pessoa pode ser testamenteiro. Nesse testamento, o último testamento que eu orientei a minha cliente, eu que redigi as cláusulas do testamento. Então, ela quis deixar o patrimônio dela para as 3 filhas, só que ela quis beneficiar a mais nova e nomeou a do meio para ser a testamenteira. Tá? Então, ela deu 50%, ela já fez a doação em vida, dispensando a filha da colação. Ou seja, quando ela vier a óbito, pela ordem natural da vida, né? A mãe falece antes das filhas, e aí ela vai, quando ela falecer, vai abrir o testamento, a filha caçula vai ficar com o patrimônio que ela já doou em vida, dispensada da colação. O que é colação? O retorno daquele bem como se fosse um adiantamento da herança, da legítima, né? Então, ela pode fazer isso. Então, o que é da filha caçula é da filha caçula. A filha do meio é a testamenteira, ela que vai ser responsável pelo cumprimento do testamento, e os outros 50% vai ficar para as 3. Então, significa que a filha caçula vai ficar com 66,6%. Pode? Pode. Então, a filha 3, caçula, ela fica com 66,6%, porque ela já recebeu 50% em vida e a mãe dispensou da colação. A filha do meio fica com 16,6% e vai ser a testamenteira. E a filha mais velha fica com 16,6%. Né? Então, o testamento será aberto, registrado, cumprido no judiciário, e depois pode fazer o inventário no cartório. Tá? Então, se o testamento cumpriu todos os requisitos da lei, não tem o que se contestar. E a testamenteira, que é uma das filhas, e pode ser qualquer pessoa, vai ser responsável pelo fiel cumprimento do testamento. Tá? Então, o testamenteiro é esse. E que vai receber, então, nesse caso, o indivíduo tem que estar separado no cartório para que a ex não tenha direito. Aí o ideal, Mário, é que esse indivíduo esteja separado judicialmente ou no extrajudicial. O ideal é que a pessoa esteja com a vida regulamentada. Casou, não quer mais conviver com aquela pessoa, divorcia, separa, mas não deixe no limbo.
Porque o que acontece é que as pessoas deixam uma lacuna, né? Então não encerra ciclos e aí fica com aquela pendência. Então o que você está perguntando aí é super pertinente, porque é de suma importância que a pessoa resolva aquela situação. Para quê? Para que ela separe judicialmente ou divorcie, porque hoje em dia, né, gente, desde 2010, que é possível fazer o divórcio sem prévia separação judicial. Eu que advogo desde a década de 90, então naquela época tinha que separar judicialmente para depois divorciar. Então, em 2010 foi editada a emenda constitucional número 66, que não tem mais necessidade de prévia separação ao divórcio. Então hoje a pessoa pode divorciar direto. Então se quer regularizar, né, se precisa regularizar, faça isso. Porque senão o ex-cônjuge, se tiver separado há menos de 2 anos, vai ter direito à herança. Então olha a polêmica que se cria aí em torno do artigo 1830 e do enunciado 525. Então a gente precisa estar atento a isso. Por quê? Porque eu, como advogada e professora, né, eu preciso alertar os meus alunos sobre as questões que são polêmicas e que a gente precisa resolver. Né? Então não é que a gente queira controlar a vida de ninguém e nem de olho no dinheiro, não é isso. É ajudar as pessoas a colocar a vida em ordem. Né? Então é isso que acontece. Então esse seria o caminho, viu, Mário? Para que a pessoa pudesse regularizar essa situação. Como ficarão os direitos autorais dele, já que não há herdeiros? Pois é, os direitos autorais, eles são considerados uma sucessão anômala. Por quê? Porque é regrado pela Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 98. Então, o que diz a Lei dos Direitos Autorais? Que no ano subsequente ao falecimento do autor daqueles direitos autorais, né, daquela propriedade intelectual, seja um livro, seja uma música, seja um autor de novela, um autor de teatro, que ele era também, né? E aí, a partir de 1º de janeiro de 2023, os herdeiros vão receber esses direitos autorais, tá? Agora, se ele não deixou nem primos, nem sobrinhos netos, né? Porque ele era filho único, então a gente não sabe se ele deixou primos, né, parentes colaterais. Mas como é que ficaria essa situação? Também não sabemos se ele deixou testamento, porque pode ser que ele tenha nomeado alguém para ser seu herdeiro testamentário, para ficar com a herança dos direitos autorais, inclusive, tá? Então, seguro de vida e direitos autorais seguem uma sucessão anômala. E aí vai ser regrado por uma legislação específica para que essa pessoa receba, inclusive e que isso faça parte do inventário, tá? Então é assim que se procede. Se ele não deixou herdeiros legítimos, né? Que são os herdeiros legítimos? Aqueles que a lei denomina, né? Como eu falei, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro e colaterais até o 4º grau. Porque vai até o 4º grau a linha colateral. Então aí ele pode ter... Cheguei, professora, legal. Acredito que para quem ele deixou no testamento. Se ele deixou testamento, sim. Aí seria para o herdeiro testamentário, que a gente tem o herdeiro legatário, que é aquele que vai ficar com o bem certo e determinado. Tem o herdeiro legítimo, que é aquele que a lei vai especificar. E tem o herdeiro testamentário, que é aquele que foi nomeado por testamento. Então a gente teria que analisar o que foi deliberado, se foi feito no testamento ou não. Ana, essa filha que foi beneficiada, dispensada da colação, pode ser beneficiada por testamento? Sim, que é o que eu falei. Ela foi beneficiada da doação antes da morte, né? Doação em vida da mãe dela. E agora, no testamento, é que a gente dispensou ela da colação. Porque a época da doação em vida, ela não sabia disso. E o advogado não orientou nesse sentido. Mas eu agora redigi o testamento dizendo que
essa doação ela está dispensada da colação. Daí ela vai ficar com o que lhe foi doado em vida, mais a terça parte dos bens que existirem no momento do seu óbito, tá? Do momento do óbito da mãe. Então ela vai ficar já com os 50 e ainda vai partilhar com as filhas. Teve alguma coisa sobre testamento perdido do Jô Soares há um tempo atrás. Pois é, eu não sei, não entrei nesse detalhe também em respeito à memória dele, como o coprodutor dele, né, deliberou em entrevista, dizendo que isso vai ficar em sigilo, privacidade e intimidade dele. Porém, aquilo que eu falei, é só suposição, tá, pessoal? Porém, eu, do jeito que ele era organizado, acho pouco provável que ele não tenha deixado o testamento. Então, por isso é que a gente está falando sobre essa situação. Então, gente, os direitos autorais, eles seguem uma outra linha. O testamento pode ser realizado por qualquer pessoa a partir de 16 anos, se tiver em plena capacidade civil, né? E aí precisa preencher todos os requisitos de validade. E no momento do óbito da pessoa, ela perde a personalidade jurídica, abre-se a sucessão e, por isso, precisa abrir o inventário dessa pessoa. Por quê? Porque todo o patrimônio está em nome de uma pessoa que não tem mais personalidade jurídica, ok, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem fazer aqui, né, de alguma dúvida que vocês tenham. Então é super importante a gente estudar esse assunto. Estou aqui retomando as lives, né, porque a gente está compartilhando aí conhecimento, que é importante compartilhar o conhecimento. E deem um likezinho de vocês aí na live. E vocês podem, eu vou deixar gravada, tá, a live para vocês assistirem depois, desde o início, em que falamos sobre essa questão da herança legítima, da herança testamentária, o que pode ser feito no testamento, e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Aceito sugestões de temas, tá, pessoal? Até a próxima. Ah, obrigada, Bárbara. Tá adorando o curso de família e sucessões. Isso aí. Eu tenho um curso, tá, gente? De família e sucessões e tenho um curso de inventário, só de divórcio. Depois eu vou divulgar para vocês. Beijo grande. Fique na paz também. Beijão.